aí, galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente pra vocês. Na verdade, é um vídeo completo, porque algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz isso, como eu fiz aquilo, como eu consegui isso, como eu consegui aquilo. E eu vou explicar pra vocês tudo, desde quando eu entrei pra faculdade até agora, o que aconteceu na minha vida e como eu consegui as coisas, tá bom? Então esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco grande, mas é pra esclarecer bem pra vocês as coisas e ajudar vocês, né? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e isso aí, divulgar pros amigos aí que tem dúvida, né? E na minha rede social, né, Instagram lá, dá uma curtida, perguntar as coisas lá que vocês quiserem, que eu sempre respondo lá no Instagram. Então tá, vamos começar. Como que eu quis fazer agronomia? Como eu decidi fazer agronomia? Desde pequena, eu sempre quis fazer veterinária. Desde pequena, sempre, sempre. Acho que nem sei se todas as meninas querem, mas eu sempre quis, sempre gostei muito de bicho. Então eu sempre tive bastante bicho em casa. E o meu avô tem uma chácara, que quando eu morava em Curitiba, a chácara era em Curitiba, eu sempre ia pra lá. Então todo final de semana eu tava lá, subindo em árvore, mexendo nas galinhas, dando comida pras galinhas. Tinha um chiqueirão do lado, tem ainda, eu acho. Então, tipo, eu sempre tive nesse meio, né? Sempre tive dentro desse meio rural. E eu sempre gostei muito, 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 muito. Eu sempre gostei muito de bicho, desde pequena. Então, isso só se agravou mais e mais depois que eu cresci, né? E sempre gostei muito de cavalo. Eu tenho uma paixão por cavalo. E isso sempre me fez querer optar pela área, né, do campo. E eu sempre quis ser veterinária. Só que daí depois, quando eu fui crescendo, eu pensei assim, não, veterinário não vai dar certo, porque eu tenho um pouco de pavor, assim, não de sangue, mas de, tipo, ver alguém cortando alguma coisa, abrindo, sabe? Tipo, esses negócios de filme, Grey's Anatomy, eu não me dou muito bem com isso. Dá sempre um negócio no pescoço, assim, sei lá, me dá uma agonia. Eu falei, não, eu acho que não vai dar muito certo eu fazer veterinário. E daí, depois de um tempo, eu mudei pra biologia. Achei interessante biologia. Só que biologia não é uma área tão, vamos dizer assim, rural. Mais na parte, né, como eu expliquei pra vocês no outro vídeo sobre os cursos, a biologia, ela abrange mais a parte da célula, né, dos organismos vivos. Então, não é bem a área que eu quero atuar, assim, né, na área que eu mais gosto. Então, por muito tempo eu fiquei na de biologia, né? Biologia. E daí depois eu me mudei pra cá e tal. Não, já tava aqui, na verdade. Aí se mudou um vizinho aqui, onde eu moro, um condomínio. E ele é agrônomo. E eu falei, que legal, agronomia, o que é isso? Daí eu fui conversando com ele foi conversando comigo. E daí ele me explicou a agronomia, né? E o meu pai já tinha falado. Meu pai sempre foi bem, tipo, sábio em relação a curso, porque meu pai, ele era divulgador. Então, ele sempre tava no meio de professores e sempre assim. Então, ele sempre veio com coisas novas, interessantes, cursos, então ele sabia muito dessas coisas. Então, ele sempre falou de agronomia também, daí o vizinho veio e falou de agronomia. Falei, cara, muito interessante, muito legal. E só que daí eu falei pro meu vizinho que eu queria e eu nessa época aí, eu já tinha feito vestibular pra agronomia, né? Eu tinha colocado lá pra fazer agronomia e eu ia fazer o vestibular, acho que no final de semana, sei lá, não lembro, mas eu já tinha pago tudo certo e colocado agronomia. Aí eu lembro que eu falei assim, mas eu gosto muito de bicho, sabe? Eu quero mexer com bicho, não sei o que. O bicho dele falou, então o teu negócio é zootecnia. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou trocar? Não tem como trocar agora já era, agora eu vou ter que fazer agronomia. Mas aí depois eu pesquisei mais, e que tipo assim, agronomia também é mexer com bicho, então não necessariamente eu preciso fazer zootecnia pra mexer com bicho. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer porque eu gosto de planta também, gosto de mexer nas plantas e tal. Aí tá, fui e fiz, e eu passei. Não foi difícil passar naquela época, nem lembro quanto tava, acho que tava 1,5 por vaga, nem lembro, mas eu passei. Não precisei da nota do Enem, na verdade eu fiz o Enem, só que o Enem não me ajudou muito. E acho que foi só uns 3 pontos que o Enem me deu, assim, então nem precisou, eu nem usei o Enem, assim, nem não ia ajudar em nada. Então eu fui só pela nota do vestibular mesmo. Acho que fui muito mal no Enem, eu tava saco cheio daquela prova, saco. Porque já foi, tipo, vestibular 3 dias, aí o Enem mais 2 dias, era 2 dias na época, né? Nem lembro, mas, tipo assim, foi muito cansativo, daí eu
meio que... Mas pro vestibular eu fui bem focada. E aí eu entrei em 2012, Aí eu entrei na faculdade, o primeiro semestre, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro semestre, o trote. Então se vocês quiserem saber, vocês vão ali no canal e vejam. Ou eu vou deixar aqui, eu vou tentar lembrar de deixar aqui, tá? Aí depois, o primeiro semestre foi legal. E eu não tava nem no laboratório ainda. E daí teve um menino que foi dar uma... Porque assim, no primeiro semestre a gente tem a matéria de introdução à agronomia. E daí esse menino foi lá falar sobre os estágios em laboratório e tal. E eu me interessei muito, e eu já era muito amiga do Gregório, né? Mas tá, eu já era muito amiga do Gregório, e daí a gente falou, cara, por que a gente não vai lá no laboratório que falar que a gente se interessou, blá blá blá. Aí tá, aí eu fui no laboratório, a gente foi no laboratório e falamos, a gente queria ficar aqui, ajudar, tal. Aí o menino falou, tudo bem, você ajuda a gente aqui. Então eu e o Gregório, a gente começou a trabalhar no laboratório de... Ai, como que é? Metabolismo. Esqueci o nome do laboratório do Gregório. Mas a gente foi pra parte de micropropagação. A gente tava ajudando a micropropagação de abacaxi. Que é o que eu vou fazer estágio agora, depois eu explico pra vocês. Tá, continuando. E aí a gente foi lá e falou, não, vamos começar a fazer o trabalhar ali. Daí a gente começou a ajudar um aqui, um ali, um lá. E daí a gente descobriu que tinha a possibilidade de bolsa, que é a iniciação científica. Que eu também já expliquei aqui no canal como você consegue essas bolsas, ou o seu monitor e tal. Só que tinha uma bolsa, ia abrir bolsa pra tentar. E eu e ele, a gente ia tentar. Só que começou a ficar muito pesado pra mim o cálculo. Eu já comecei a ficar estressada com o cálculo, e o cálculo tava pegando muito, sabe? E eu sabia que eu não ia passar, eu tava tentando estudar. E daí eu falei assim pro menino, então eu tô tentando estudar pra cálculo e agora não vai dar certo, porque não... Mas ele continuou, o Gregório continuou ajudando lá, tá. E daí quando surgiu a possibilidade de bolsa, a gente se candidatou. Só que como eu não tinha passado em cálculo, o professor não aceitou. Ele falou, não, só quem passa em cálculo. Como assim não passa em cálculo? Então daí eu não consegui ficar no laboratório. Só gostei muito da parte de laboratório, sabe? E eu queria continuar no laboratório. Aí, acho que foi no segundo semestre daí, que eu fui pro laboratório de morfogênese e bioquímica vegetal. Eu comecei a ajudar uma menina, conheci a menina, daí eu comecei a ajudar ela. Comecei a ajudar, blá blá blá. Foi no segundo semestre, porque eu tive bioquímica no segundo semestre. Aí eu fui pra lá, e aí o professor falou na aula alguma coisa do projeto dessa menina, que era sobre os ratos, que eu já falei aqui no canal. Tem um vídeo que eu falei sobre como que era trabalhar com os ratos, que eu fazia, né, assistam lá. E aí eu achei muito interessante. Aí eu falei com ele, falei, professor, eu me interesso muito. Eu cheguei pra ele e falei assim, me interesso muito por bioquímica, eu adoro bioquímica. E eu queria muito trabalhar no seu laboratório. Aí, tipo, ele, como assim? Vem ajudar então. Aí eu fiquei super feliz, assim, foi muito legal. Aí eu comecei a ajudar. Eu fui voluntária, primeiramente, eu não ganhei bolsa. Aí, esse tempo que eu tava sem bolsa, gente, nesses 2 semestres, foi o meu pai que me ajudou. Ele me dava, acho que R$500 por mês pra me virar. Eu moro longe da faculdade, eu tinha que pagar o ônibus, eu tenho que pegar 2 ônibus, né? Então, assim, não era fácil, mas eu consegui me virar. E aí eu fui pro laboratório de bioquímica, comecei a ajudar. E aí tinha uma menina que ela falou assim, então, ela ia sair, acho que ela ia pro... Não sei o que aconteceu, ela ia ganhar outra bolsa. E eu apareci. Aí o professor falou, então eu vou dar a bolsa pra você. Aí trocamos, eu fiquei com a bolsa dela. Aí eu comecei a ganhar. Era 400... Quanto que era? R$400. É bem pouco a iniciação científica. Bem triste, na verdade, porque R$400 não ajuda ninguém, né? Mas aí eu comecei no laboratório, comecei na bolsa e foi indo. Eu fiquei no laboratório até eu conseguir ir pra França. Que eu fiquei, então, de 2012, final do ano de 2012, até 2015, no meio do ano. Fiquei bastante tempo no laboratório, né? E daí, depois que eu consegui essa bolsa, que eu ajudei as meninas com rato, que não tinha mais nada pra fazer com ela,
Aí eu comecei a aprender outras coisas e comecei a fazer os meus trabalhos sozinha. Então o professor me dava alguma coisa pra fazer e eu ficava lá fazendo as coisas sozinha. Eu gosto de fazer as coisas mais tranquila no meu tempo, sabe? E daí ficava lá fazendo as coisas, E daí todo final de ano tinha um relatório pra entregar, que é da CAPES, que tu tem que entregar, tal, apresentar um banner, essas coisas. Tá, aí depois disso, eu fiquei no laboratório, fui fazendo as matérias e tal, aí foi o estágio de vivência. O estágio de vivência é na 4ª fase, nem todos os cursos de agronomia têm estágio de vivência. O estágio de vivência, eu já fiz um vídeo, acho que 2 vídeos tem aqui no canal sobre estágio de vivência, que é o quê? 3 semanas a gente vai para casa de agricultores familiares, conviver com eles, trabalhar com eles. Meu estágio de vivência foi em Porto União, que é o divisa de União com Vitória, ali em Paraná. Então é bem ali em cima, em Santa Catarina. E foi super legal, eu gostei bastante. Eu conto lá no vídeo mais sobre o estágio, então vejam lá. Aí depois eu voltei do estágio de vivência e continuei as matérias normalmente. E antes de entrar pro estágio de vivência, tinha uma regra que você não podia ter, como que eu posso dizer, reprovado em nenhuma matéria. E eu tinha reprovado em cálculo, né? Naquela época, cálculo só trancava física, e física que trancava as outras matérias. Só que eu consegui fazer física na ZOT. Aí eu passei em física e não trancou mais nada. Hoje, no meu curso, se você ficar sem cálculo, trava tudo o curso, você fica parado, não pode ir pro estágio de vivência. No estágio de vivência, na minha época, bem no ano assim que eu ia pro estágio de vivência, eles decidiram que você podia ficar com 2 matérias em recuperação para ir pro estágio de vivência. Eu falei, tem um cálculo, então tá. E daí depois disso, no segundo semestre, eu fui fazer o cálculo à distância, que não me adiantou em nada, foi mais difícil ainda. E daí eu peguei e falei, não, saber, deixa o cálculo lá pro último, eu vou fazer as coisas aqui, que tem mais matéria difícil, e daí depois eu vou fazer o cálculo. Então, eu só reprovei em cálculo mesmo, a única matéria no curso que eu reprovei. Já fiquei em recuperação, acho que mais 2 matérias, 3, não, 2. Acho que foi em 2. Foi em 2, mais 2 matérias. E mais reprovar só em cálculo. E daí eu deixei cálculo, fiz o estágio de vivência. E daí depois do estágio de vivência, eu fiquei mais um tempo lá, eu já tava de saco cheio da faculdade. Eu e o Gregório, né, que a gente começou a namorar no final de 2012, no ano que eu entrei. E aí, em 2015, no começo do ano, no final de 2014, uma professora passou pelo Gregório e falou assim, vai ter uma seletiva pro pessoal ir pra França. Que tal? Você não quer ir? E antes disso, a gente tava tentando ir pra Irlanda ou Inglaterra. Eu não lembro, era um desses 2 países. Ele fez a prova e passou. E eu fiz a prova e não passei. Fiquei, tipo, muito abaixo, porque eu sou muito ruim em inglês, galera. Eu tenho uma dificuldade muito grande em inglês. Em idiomas, em geral, assim, eu tenho uma dificuldade. E aí eu não consegui passar. Eu falei, putz, e agora, né? Como que vai ficar? Daí ele vai, eu vou ficar sozinha. Eu queria ir, né? Porque, pô, ir pra um lugar diferente, com um país diferente estudar, é muito legal. Aí tá, pelo Ciências Sem Fronteiras, né? E aí, essa professora falou isso pra ele já falou pra mim. E a gente pegou, então tá, vamos começar a estudar. Começamos a ver algumas coisas em casa, assim, tal. E quando abriu, porque assim, esse não é o Ciências Sem Fronteiras, esse programa. É um programa mais fechado, assim, entre as universidades, que é o Brafagre. Eu já expliquei no vídeo que eu fiz de intercâmbio, se vocês quiserem saber mais, vão lá e vejam. E é um programa mais fechado, assim, então nem todo mundo sabia. Algumas pessoas já tinham ido, só que ninguém, tipo, né, tava preocupado nisso. E aí a gente pegou e foi, e fizemos a prova, tudo, nos candidatamos e sobrou 8 pessoas para 8 vagas. Então era a gente e a gente, ponto. E a gente foi, e foi super legal. A gente ficou 10 meses lá. Um mês eles cortaram o nosso programa, porque tava bem naquela época que começou a cortar tudo, porque tava sem dinheiro. E aí a gente voltou um mês antes. A gente voltou um mês antes. E que mais?
Foi super legal. Aí depois, e a gente atrasou 2 semestres? Eu nem lembro, mas não deu pra cancelar todas as matérias. E também no curso a gente tava um pouco atrasado já, sem ir pro intercâmbio, porque a partir da 4ª fase você começa a pegar as optativas. E a gente a gente pegou optativa um semestre antes da gente ir pra França. Foi na 6ª fase. Então a gente tava muito atrasado em optativa. E é isso que atrasou a gente. Então a gente, um ano que foi do intercâmbio, né, tudo bem, mas a gente perdeu mais meio ano. Então isso que complicou, mas foi de boa. A gente voltou, continuou fazendo as matérias. Fizemos matérias, pegamos bastante matéria de optativa, pegamos bastante optativa. E aí eu fiquei um semestre, eu voltei no meio do ano de 2016, e eu fiquei esse semestre, final de semestre aí, sem trabalho nenhum. Então eu comecei a fazer umas coisas pra vender e tal, pra conseguir me virar, né? E meu pai me ajudava com 300 reais. Aí foi bem complicado esse final de ano, assim, foi bem difícil, mas a gente consegue se virar, né? Aos poucos a gente vai conseguindo. Mas o bom é que o Gregório conseguiu o estágio dele, ele voltou, mas ele não voltou pro laboratório, ele voltou pra secretaria, que depois eu consegui um estágio lá. Tá, aí, final do ano de 2016, eu ganhei um carro, que foi, assim, a melhor coisa do mundo que aconteceu na minha vida. Sério, assim, libertador. Nossa, fiquei muito feliz. Foi, assim, sério, nossa, não sei nem o que dizer, porque me deu uma liberdade muito grande. E eu posso ir pra onde eu quiser e me ajudou muito na faculdade, sabe? Porque, olha, acordar às 5 horas da manhã pra pegar 2 ônibus é complicado, sabe? E com carro não, com carro eu posso... Mesmo saindo antes, eu conseguia chegar lá na faculdade e eu dormia lá no carro. Então, olha, foi super bom, super, super bom. E aí depois, no começo do ano, eu fui no começo do ano... esqueci de falar que tem uma bolsa estudantil, mas eu já tinha falado da bolsa estudantil no outro vídeo, que eu falei de todos os estágios, de todas as bolsas, né? Tem um vídeo sobre isso, que tem a bolsa estudantil, que é uma bolsa que você entra com os recursos lá na praia, na sua faculdade, e eles vão calcular lá se você merece ou não, e daí depois eles disponibilizam. E aí, no meio do ano, eu não consegui fazer isso, eu não consegui ganhar. Eu fiz toda a papelada, fiz tudo, e eu não consegui ganhar porque o índice estava muito baixo, estava 0,1 e o meu era 0,4. Então, todo mundo de 0,1 lá ganhou e eu não. E quando eu entrei na faculdade, no terceiro semestre eu consegui fazer também, daí eu fiquei bastante tempo renovando, tá? Eu consegui. Aí, como eu fui embora da França, eu tive que cancelar, né? Claro, pra dar oportunidade pra outra pessoa ganhar a bolsa. E aí, quando eu voltei, eu não ganhei. Aí, no começo de 2017, eu abri o vaga de novo, abriu mais 200 vagas, e eu falei, pode ser que eu ganhe, né? Aí eu peguei e fiz toda a papelada de volta, que tem que fazer tudo de novo, certo? E entrei com a papelada de volta, eles analisaram e meu cadastro estava concluído. Aí eu fiquei esperando. Aí, nesse tempo, saiu várias bolsas na faculdade, eu fui atrás de bolsa, bolsa. E aí o Gregório, ele conseguiu uma bolsa no laboratório que ele tava antes. Aí ele pegou e foi pro laboratório e a bolsa dele ficou aberta pra mim. E na secretaria, e aí eu comecei a trabalhar lá desde o começo do ano até o final do ano, em dezembro de 2017. Então eu trabalhei todo esse período lá. E não tem nada a ver com o curso, né? É só a secretaria, tipo, ir lá ver as coisas dos professores e essas coisas assim, burocráticas. Não tem nada a ver com o curso mesmo. Mas era isso, eu era uma no laboratório e eu não tava com muito tempo, porque 2017 foi um ano meio turbulento, porque eu tive que terminar várias matérias e... Porque como eu deixei tudo pro último momento, né, claro... tinha muita coisa pra fazer e eu queria mais estabilidade porque sobrou uma bolsa, mas tinha que ir lá pra fazenda da Ressacada e a fazenda da Ressacada é longe, gasta combustível e eu não tinha tempo pra fazer isso porque tinha muito trabalho pra entregar, muita coisa pra fazer. Falei, não, vou pegar esse aqui que é aqui, porque se eu precisar me reunir com algum grupo, eu tô aqui, é mais fácil, né? Tem que cumprir esse horário aqui e ponto, tchau. E aí, aí eu descobri que
saiu o resultado daquela outra bolsa estudantil e eu ganhei. Aí eu fiquei com as duas bolsas, eu fiquei muito feliz, porque, nossa, ajudou muito, porque o carro... Nossa, olha, carro é uma coisa complicada, porque tudo que acontecia no carro era R$100. Tudo que acontecia no carro, R$100. Aí vem gasolina, que é muito caro. Aí vem IPVA do carro, que era muito caro também. Daí, tipo assim, me ajudou muito, assim. Uma bolsa era só pro carro. O carro é um filho. E aí, meio do ano, eu comecei a entrar em cálculo. Fiz cálculo. Quem não viu, também tem um vídeo falando sobre cálculo aqui. E eu fiz cálculo. Foi, assim, muito difícil. Foi tenso, foi bravo, foi triste, eu chorei, eu fiquei com raiva, eu sorri, eu tive esperança, porque olha, cálculo é uma coisa que mexe com você. E eu falei assim, gente, eu preciso passar, porque se eu não passar, eu não me formo. E eu já tô atrasada nesse curso já. E assim, eu batalhei. De todas as matérias, assim, essa foi a mais complicada né? Mas no resto tava tudo tranquilo, eu tava com mais optativa de... Eu tava com 5 matérias no último semestre, eu tava, tipo, muito sussa. Eu tava, assim, com as matérias que eu mais gosto, né, que era só animal. Tinha duas obrigatórias, que era cálculo, e a outra eu não lembro, planejamento, sei lá. Mas aí o último semestre foi tranquilo. E esse semestre... E agora, o último semestre é o estágio TCC. E aí isso vai ser em outro vídeo, porque esse vídeo já ficou muito grande, né? Eu vou explicar pra vocês, porque eu lancei um vídeo, o vídeo passado, que eu estava lá em Olambra. E eu falei pra vocês que eu tava com várias dúvidas, que tinha várias dúvidas ainda. E agora eu vou gravar um vídeo pra vocês, que eu vou contar tudo certinho, o que vai acontecer, o que aconteceu. E vocês vão gostar, eu acho, espero. Então tá, gente, é isso. Essa foi a minha trajetória de faculdade. E foi complicada, foi legal, teve bastante festa, teve, mas foi legal, eu gostei. Faculdade é isso, galera, faculdade é muito bom, vale muito a pena. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, mais alguma questão, me pergunte. Vejam os vídeos que eu falei aqui durante o vídeo dos estágios, da monitoria, do intercâmbio, do estágio de vivência. Então vejam todos esses vídeos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer coisa me perguntem. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!